O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos, estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Queremos fortalecer os desejos de boas festas, né? Enfim, e que para muitos as festas começam no mês de dezembro e não terminam exatamente, olha, começou o ano e tal. É aquele velho chavão tradicional, né, que eu acho que estou começando a acreditar que é verdade mesmo. Acho que no nosso país o ano começa realmente depois do carnaval, né? Então, mas que bom para quem puder, para quem pode, gozar as suas férias, enfim e tal, estender um pouco mais, né? Que bom. Mas, enfim, tomara que o ano de 2024, isso sim a gente deseja fortemente, que ele não repita algumas tragédias que nós vivemos em 2023, especialmente essas provocadas pela natureza, que no fim, quando tu vai estudar a fundo mesmo, acho que no fim remete a nós mesmos, né? Enfim, então vamos tentar recuperar o que nós perdemos em 2023. A gente sabe que as vidas humanas que se foram não voltarão, mas tomara que realmente, especialmente quanto ao clima, quanto à natureza, né, isso nos dê uma folga ao menos de 1 ano, 2 anos aí, porque foi muito triste, foi muito lamentável, né, porque fugiu a todas as possibilidades que o ser humano tem de intervir depois que o fato desencadeou, né. Então, nós estamos recebendo com muito prazer hoje aqui a Thalita Lorenzetti, que é diretora de marketing da Associação Cultural, Comercial e Industrial de Erechim, mais especificamente também ligado aos jovens empresários, né? Esse é um assunto que eu quero explorar um pouquinho mais, porque eu conheço mais a velha guarda. Eu quero saber se a nova guarda está começando a fazer o seu papel, e pelo que a gente percebe, sim. Thalita, me permita eu tratá-la assim hoje aqui, né? Seja muito bem-vinda aqui. Gratidão, fico muito feliz e muito honrada pelo convite de estar aqui com você hoje para conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Um pouquinho do nosso empenho na CIE Jovem, justamente para trazer resultados e para manter também todo o trabalho feito pela CIE principal, né? Que é a nossa associação principal. E a gente quer sim manter tudo isso e quer poder também fazer com que os jovens permaneçam na nossa cidade, fiquem aqui, empreendam aqui, colham seus frutos aqui e que também possam prosperar, porque a gente sempre fala, né, quando uma pessoa prospera, as outras que estão ao redor dela prosperam também. Então, fico muito feliz pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Ok, nós vamos ver então o que realmente a CIE Jovem faz em Erechim. Vocês convivem juntos ou vocês convivem paralelamente, assim? Como é uma instituição só, vamos dizer, sim, a CIE, né? Mas vocês têm reuniões concomitantes ou como é que funciona isso? Para o grande público que de repente não sabe, você sabe de cor e salteado, sim, mas o público não é obrigado necessariamente a saber disso. Até porque a gente está começando agora, retomando agora esse trabalho, e a CIE Jovem já nasceu em outro momento. Em 2018 a associação já começou as suas atividades, então junto com a Afrinap, que é o principal evento da CIE,
já começou a fazer seus trabalhos ali, abraçando o setor da inovação, da tecnologia dentro da FRINAP. E depois do evento, depois dessa oportunidade, a associação de fato nasceu. Mas veio a pandemia e, assim como tudo que aconteceu com várias empresas, com vários negócios, a associação também precisou dar uma pausa. Começou muito bem, né, os trabalhos, mas depois da pandemia dificultou um pouco mais o processo, porque todas as atividades eram online e a gente estava imerso nesse mundo online, onde tudo era online. E aí, quando tudo começa a ficar parecido, as pessoas começam a perder o interesse. E um dos principais objetivos da CIE Jovem é a conexão, é esse networking que os associados têm um com o outro, com outras empresas, outras vivências. Então, não fazia sentido a gente estar no online naquele momento. E aí a associação, então, deu uma pausa e retomou em 2023 as suas atividades. E a gente tem aí reuniões frequentes, a gente tenta oferecer também para o nosso franqueado atividades mensais, para que ele esteja também em movimento, porque a gente acredita muito nisso, no movimento, né? A gente está sempre buscando coisas novas, aprendendo coisas novas, então a gente se reúne com bastante frequência. E todo o trabalho na CIE Jovem, assim como na CIE Principal, é voluntário também, né? A gente acaba destinando o nosso tempo, destinando um pouco do nosso dia a dia para fazer o bem, né? Para servir a nossa comunidade de alguma forma. Então, todos os integrantes aí são realmente voluntários e a gente se reúne conforme a nossa agenda permite, né? Porque as nossas agendas também sempre lotadas, sempre cheias. E os integrantes também são empresários, alguns são empresários, então também têm os seus negócios para cuidar, suas vidas também de empreendedores para viver. E fica um pouco mais restrito, mas a gente se reúne com bastante frequência para projetar também o que a gente quer para o futuro, para projetar o que a gente quer entregar para o nosso associado, porque algo importante para a gente é fidelizar essa pessoa, fazer com que essa pessoa se sinta parte e que goste de estar conosco, né? Que goste de estar em Erechim, que goste da ideia de empreender aqui. Então, a gente faz bastante atividades justamente para isso, né? Para poder se reúne justamente para isso. E todo mundo destinando, né? Dedicando um pedacinho do seu tempo, do seu dia. Esse grupo de vocês, o que dá para se dizer, são mais ou menos em quantos aí? Somos em 10 pessoas. 10 e pessoas. De diversos 10 segmentos. Da direção ou... Isso, 10 pessoas da direção, da diretoria, e aí dentro da diretoria a gente tem... Cada pessoa tem uma função principal, uma pessoa para lidar diretamente com o associado, o marketing, que é o meu caso, eventos, que é algo que a gente faz bastante. E são 10 pessoas integrantes da diretoria e dentro da associação a gente já tem mais de 100 associados ativos que estão aí dividiram um pouquinho de 2023 conosco e que vão permanecer agora em 2024. Poxa, são mais de 100, não é? Sim. Esse mais de 100, é difícil se dizer percentualmente, digamos, uma boa parcela são filhos de empresários já, olha, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser jornalista, eu quero ser professor, eu quero ser não sei o que, eu quero ser empresário. Tem alguns que vieram com essa, digamos assim, com esse dom ou com essa intenção de se tornar um empresário partindo praticamente do nada? Acho que a maioria das pessoas hoje empreendem por alguns fatores, né? Mas principalmente pela necessidade de sair daquela condição que está vivendo, né? Então, muitos realmente foram para o curso de Direito para se tornar advogado e viram que, na verdade, um advogado também é um empreendedor, né? Porque ele tem que ter um escritório, ele tem que ter colaboradores, ele tem que lidar com burocracia, ele tem que estar todo momento se reinventando. Então, não é só fazer um curso de Direito, passar na OAB e ir para o mercado acreditando que tudo vai acontecer da forma que a gente imagina. Mas grande parte dos nossos integrantes não são filhos de empresários, não têm o empreendedorismo na família, realmente empreenderam por uma necessidade ou por tentar fazer algo diferente, oferecer algo diferente. Um exemplo mesmo assim de 2 que fazem parte da nossa entidade como diretoria, é o nosso presidente Lucas e o nosso vice-presidente, que é o Vanderlei Carminati, também. São 2 pessoas que empreendem.
O Lucas, o nosso presidente, ele é filho de cardiologista e decidiu empreender numa área da tecnologia, na área da tecnologia. O que em Erechim, me desculpe te cortar um pouquinho, muito mas difícil. é um tanto quanto raro. Isso aí. Vamos falar a verdade aqui. É verdade. E ele foi, assim, totalmente para uma área oposta da família. Então, tinha o pai que tem uma carreira constituída dentro da área da saúde, mas decidiu empreender. E o Carminati também, com a agência de marketing que ele tem, também algo que totalmente inovador para a cidade, com muita tecnologia, com muita entrega. Então, também era algo que não fazia parte do seu dia a dia. Mas, em contrapartida, a gente trouxe para a associação também outras pessoas que já têm essa veia mais empreendedora. Um exemplo, né, do integrante também da nossa diretoria, que faz parte da diretoria, é o João Gabriel, filho do Fábio Vendrúsculo, que também faz parte da CIE principal. O João entrou para a CIE Jovem com esse olhar realmente mais jovem para o negócio, jovem para o empreendedorismo. Na mesma área, que é algo que ele vem em casa, né? Segue o exemplo do pai servindo a CIE e segue o exemplo do pai também na empresa do pai. Então, ele acabou vindo também para a CIE Jovem para poder agregar, né, de alguma forma, com esse olhar mais jovem e esse olhar de fora, né? Porque, às vezes, a gente encontra inovação nas áreas diferentes das nossas, né? Então, a gente inova quando a gente vê alguém que está fazendo alguma coisa diferente. Ele, como jovem, né? Eu também sou extremamente jovem, mas ele, como mais jovem que eu, consegue trazer muita coisa diferente para a gente, agregar muito. O que se comenta aí? Porque a gente ouve muitas queixas e tal contra o governo A, B, C, D, entende? Desde que eu trabalho nessa área jornalística, muitas queixas contra governos e tal, né? Só não se queixa aquele que pertence ao partido que está em governo e tal. Mas, assim, no geral, vale a pena ainda ser empresário hoje em dia? Olha, eu deixei há pouco tempo... Ou vale principalmente ser empresário? Vou dizer, né? Ser empresário no Brasil não é fácil, mas eu acho que também ser empresário em outros lugares também não deve ser fácil, porque eu acho que ser empresário não é fácil em lugar nenhum. A gente que tem a sensação de que as coisas têm que ser fáceis. Ser jornalista não é fácil também, então a gente tem a sensação que tudo tem que ser fácil. E como toda profissão, como toda área, é difícil, tem os seus desafios, essas mudanças culturais, essas mudanças de consumo, as mudanças políticas, a gente está entrando num ano, né, de política também. Tecnológicas, nem se fala. Nem se fala, a cada momento tem uma coisa nova, a gente precisa estar buscando por inovação. Então, a gente tem muito essa dificuldade, como toda profissão. Eu, há pouco tempo, um relato pessoal, deixei uma empresa para empreender. Então, eu acredito muito que sim, vale a pena quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo claro por trás. E é um pouco isso também que a gente quer deixar na CIE Jovem, né? Mostrar que dá para viver experiências diferentes e que dá para se inspirar. Porque às vezes a gente fica tão focado em falar do problema, em falar das dificuldades, em falar dos BOs mesmo, que a gente esquece o quão gratificante é poder empregar outras famílias, o quão gratificante é ter liberdade também para poder trabalhar da forma como deseja, colocando as suas percepções, as suas ideias. Então, tem o seu lado negativo, como todas as áreas, mas também tem o seu lado muito positivo. Então, acho que sim, acho que vale a pena empreender ainda. Não, eu te perguntei porque os meus ouvidos cansaram de ouvir assim muitos relatos de... é imposto disso, imposto daquilo, imposto não sei o quê, é mão de obra não exatamente qualificada quanto precisava. Esse é o maior desafio, inclusive. Atrasos em várias áreas, né? Mas digamos, se eu fosse perguntado a respeito sobre um tema desse, né, que eu não sou o entrevistado aqui, a minha máxima é o seguinte, eu cheguei à conclusão seguinte, que como a gente tem uma vida só, né, ao menos aí, sem entrar em preferências, crenças, enfim, o negócio é fazer o que tu ama, o que tu gosta, o que tu te sente bem, né? Claro que tem, né, se tu puder ganhar mais, melhor, né? Mas se tu está fazendo uma coisa que tu detesta fazer, né, tá ganhando super bem, mas detesta fazer, no final das contas, né, é só dar uma olhadinha no que o Steve Jobs andou falando quando teve para partir desta, quem sabe, para uma melhor, né? Ele chegou à conclusão que
ele poderia ir de carro de 15 mil, 20 mil, aquele carro o levaria ao mesmo destino que ele iria com um carro de 1,5 milhão, né? Essas coisas assim, né? Não sei se vem ao caso isso, mas só para reforçar essa questão de, se tu tá afim de ser empresário, mete a cara. E vai ter os desafios, e é um pouco isso também que a gente quer proporcionar como associação, porque às vezes o desafio que eu tive já na minha empresa, a pessoa que está sentada do meu lado aqui num evento tem também. Então a gente pode compartilhar, pode ajudar a facilitar o caminho de alguém, porque é justamente esse o propósito, né? A gente poder subir um degrauzinho e levar alguém junto com a gente. Então é o que a gente quer na associação, é o que eu, Thalita, acredito como pessoa e como profissional, e é por isso também que eu decidi fazer parte da diretoria da equipe, justamente por isso, assim, porque tem valores e propósitos semelhantes aos meus. Eu acho que é um pouco isso que a gente fala sobre gostar daquilo que a gente faz. Quando a gente gosta daquilo que a gente faz, existe uma frase, né, que diz que faça aquilo que você ama e você não vai trabalhar nem um dia mais da sua vida. Muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais na sua vida, porque você vai estar fazendo algo que você ama. Então você vai colocar toda a sua dedicação. Talvez você não se sinta cansado. Isso, mas você vai colocar toda a sua dedicação, todo o seu esforço lá, então você vai trabalhar pra caramba. Só que a gente precisa pensar que do que a gente leva, o que a gente leva dessa vida, né? O que a gente leva para as pessoas, que marca que a gente deixa na vida das pessoas com o que a gente entrega. Então, a gente faz muito isso dentro da associação, a gente acredita como integrantes da associação também um pouco nessa máxima, e a gente acredita muito que a gente tem que um ajudar o outro. E é um pouco do que a gente faz nos eventos, e é um pouco do que a gente quer fazer 2024 acontecer também, essa conexão, essa ponte, né? Criar pontes, porque hoje a gente cria muitos muros, né? A política cria muitos muros, as diferenças criam muros, a desigualdade cria muros, uma pessoa fica de um lado, outra pessoa fica do outro, mas a gente quer, ao invés de criar muros, criar pontes, né? Fazer com que a gente consiga ir de um lado para o outro, chegar onde a gente quer e ir todo mundo junto, né? Uhum. Ser empresário, cada um tem o seu negócio. Né? Olha, eu vou cuidar do meu negócio, eu vou cuidar do meu negócio, eu vou cuidar do meu negócio. Embora o negócio, com perdão da redundância, seja, digamos, há várias coisas que atingem a todos, são as mesmas coisas. Você sente assim um sentimento que há um sentimento em desenvolvimento de união, assim, de divisão, vamos dividir onde estão os problemas, o que é comum a todos, sem abrir mão, evidentemente, cada um do seu negócio particular. Eu acho que, de certa forma, acho que no mundo inteiro, mas em Erechim mais especificamente, faltou um pouco disso durante muitos anos. E eu acho que foi um pouco isso que fez as pessoas desacreditarem da nossa cidade, de empreender na nossa cidade, de ficar aqui. Por exemplo, eu estudei fora, eu fiz a faculdade de jornalismo fora daqui, e eu, desde o primeiro momento que eu saí daqui para estudar, eu tinha muita clareza que eu queria voltar, que eu queria continuar aqui. Porque é uma cidade que eu gosto, que me acolhe, que eu consigo prosperar, a minha família também empreende aqui, prospera nos seus negócios aqui. Então, era um lugar que eu queria voltar, mas eu sentia um movimento contrário. E os jovens, que é o nosso público na associação, estava e ainda está fazendo esse movimento contrário, por conta dessas distinções, por conta dessas divisões, por conta de talvez essa crença que aqui todo mundo, ninguém apoia o outro, que cada um se preocupa apenas com o seu negócio. Mas eu gosto sempre de reforçar que é a nossa intenção que vale, de fato, sabe? A intenção que eu coloco no meu negócio. Tá tudo bem se o meu concorrente, se o fulano de tal, do outro lado, diz que não vai apoiar outra empresa, que não quer se envolver, que prefere vender para fora do que vender para cá, que prefere contratar fornecedor de fora do que contratar aqui. Isso é sobre ele, sobre mim, sobre a minha empresa, sobre o meu negócio, sobre a marca que eu deixo, é outra história, é isso que eu tenho controle. Eu não tenho, a gente fala muito isso na associação, a gente não tem controle para mudar a empresa de alguém. A gente não tem controle para mudar a mentalidade de alguém, mas a gente tem
plena consciência que a gente consegue transformar de alguma forma, entregando conhecimento. Então, com conhecimento, a gente consegue chegar em lugares inimagináveis, consegue levar a nossa empresa para outros lugares. Mas eu acho que essa sensação de que não é bom empreender, primeiro, que não é bom empreender, né? Que ser empresário no Brasil é difícil. E essa sensação de, essa síndrome de vira-lata, assim, que a nossa cidade não merece isso, que a gente tem que ir para fora, porque aqui não tem, é o que vai fazer a nossa cidade não prosperar. Então, por isso que a gente incentiva tanto as pessoas aqui a empreenderem, a participarem desses movimentos, a estarem não só dentro da nossa comunidade, mas a gente sabe que agora tem o Centro de Inovação e Tecnologia também da Prefeitura, que é um pouco para isso, com a incubadora tecnológica, para fazer outras pessoas prosperarem nos seus negócios. A gente também sabe que é essa união, essa junção, sem rivalidade, mas essa junção para fazer as pessoas não pensarem que ficar em Erechim é ruim. Muito pelo contrário, é muito bom e a gente tem que ficar aqui. Aqui não vai nenhuma crítica desaforada contra nenhum empresário que teve suas empresas lá nos anos 40, 50, 60. Se não fossem eles, talvez certamente não estaríamos aqui, né? Mas também há exemplos que caminharam mais depressa, apressaram o passo por inúmeros motivos, né? E um deles é o que está no próprio nome da instituição que você representa aqui, né? É uma associação também. Né? É uma associação, não é só a minha empresa, né? Se fosse só a minha empresa em Erechim, ou uma, ou duas, ou 10, né? O que nós seríamos, né? Será que juntando tudo isso, discutindo problemas, sem muros, como tu citaste, né? Já chegar com 4 pedras na mão, né? Eu acho que está na hora assim de baixar a bola um pouquinho e ver, puxa vida, acho que nós estamos, perdoe, usar novamente um jargão velho, mas nós estamos todos juntos. Sim, e todo mundo passando as mesmas dificuldades. Exemplo, a empresa dos anos 40, 50, né, que tu pontuou, ela teve que se reinventar. Ela teve que trazer tecnologia, ela teve que trazer gente jovem, cabeça jovem, buscar por consultorias até externas, que acontece muito, claro, né? E teve que se adaptar. E as empresas que vieram depois, elas já vieram com esse olhar. Então, elas pularam uma etapa que as empresas mais antigas tiveram que construir. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só tem que olhar para o outro e aprender com o outro. Aprender com o desafio do outro. A gente não gosta de errar, né? Mas quando a gente erra, outra pessoa pode aprender com esse erro. Nós mesmos aprendemos, mas outra pessoa também pode aprender. E a tecnologia, esse olhar mais jovem, ele é um divisor de águas, assim. A gente consegue ver claramente as empresas que se adaptaram, conseguem prosperar, conseguiram crescer, expandir. E aquelas empresas que relutaram muito por essa adaptação, por essa mudança, por essa transformação, acabaram pagando preço muitas vezes. Então, a gente também tem que estar aberto à mudança. Cada ano acontece uma coisa diferente. Em 2023, a gente teve a questão climática, que foi pontuada no início do programa. E a gente teve esse grande desafio que muitas pessoas nem sabiam como lidar com esse desafio. Mas fica um aprendizado para o futuro, para coisas que a gente pode prever, coisas que a gente pode mudar, coisas que a gente pode cuidar também, porque tem muito da nossa culpa aí. Então, todas as etapas, todos os anos, tudo que a gente passa, toda a experiência que a gente passa é para nos ensinar de alguma forma. Então, eu aprendo com uma empresa que já tem anos no mercado e talvez uma empresa que está começando, um empreendedor que está começando pode se inspirar no meu negócio, pode olhar para o meu negócio e falar, olha, isso é bacana, vou trazer isso como exemplo. E a gente faz muito isso na CIE com as visitas técnicas, porque tem muitas empresas, a gente tem aqui um berço industrial muito grande e a gente não visita, a gente não conhece. A gente senta em uma cadeira e não sabe que ela é feita aqui. A gente compra um móvel e não sabe que ele foi feito aqui. A gente consome produtos e nem tem noção, nem tem ideia que ele é produzido aqui. E ele pode ser produzido pelo teu vizinho, porque teu vizinho trabalha nessa empresa. Então, a gente promove isso também dentro da CIE, as visitas técnicas, ir para o chão de fábrica mesmo, ver como é que funciona, ver como é que é o processo. E os próprios, como é que posso dizer, não é concorrente a palavra, mas pessoas do mesmo nicho vão também para prestigiar,
sabe? Para ver o quanto bacana é o trabalho, quanta tecnologia tem naquele ambiente, quanto trabalho tem envolvido. Então a gente promoveu ao longo desse ano visitas técnicas em grandes empresas da nossa cidade, a Triel, a Cavalete, enfim, que estão aí para mostrar que dá para a gente prosperar, que dá para a gente crescer, e começando pequeno, mas aprendendo também com eles, porque a gente não visita as nossas empresas, a gente, de novo, né, tem a síndrome do vira-lata, prefere em outro lugar consumir outra coisa, porque aqui não é bom. Então a gente preferiu abrir as portas das empresas. Em 2024 a gente vai fazer muito disso, abrir as portas das empresas para que os jovens empreendedores também possam conhecer, possam ver um pouco mais da realidade de uma grande empresa, né? A gente que é jornalista tem aquele princípio, pelo menos eu guardo ele ainda, né, de tentar dizer aquilo que eu penso. Se está errado, eu não sei, né? Mas eu percebo ainda assim muitos jovens fazendo a sua mochila, a sua mala, no meu tempo era mala, né, fazendo sua mochila, suas coisas e indo embora, né? Se formam e não voltam nunca mais. Ou se formam, vêm ver no Natal agora aí, sim, nas festas. Oi, como é que tá? Bah, não vejo a hora de ir embora, né? Infelizmente assim, de repente acontece, tem muitas pessoas que moram em municípios próximos aqui que também fazem isso, voltam lá para a sua cidade e depois vêm para cá. Então a gente recebe e perde. Mas tem muita gente assim, perdendo gente competente, cérebros do próprio Brasil. Há vários estudos aí, né, que tem muita gente aí pegando mala de verdade, né, não só uma mochila, está pegando voos e se mandando, né? Então Erechim ainda carece de uma série de coisas. Eu queria saber isso, o empresariado mais, digamos assim, o que está um degrau acima de vocês, em termos de idade, de tempo e tal, de experiência, já percebeu isso, né? E acredita muito, digamos, a falta de representatividade política. Como é que é isso, como é que bate lá dentro da ACIE Jovem? A gente tem como principal, assim, proposta dentro da associação essa formação de lideranças também. Então, a gente acredita que não é só um líder, porque o líder... Não partidárias, ao menos por enquanto. Mas líderes. aí ele é contínuo, né? Porque você pode ser um líder dentro da tua comunidade e depois você pode ser um líder dentro da tua empresa. Claro. E aí esse espírito de liderança leva para a política, muitas vezes. Ele pode, enfim, migrar por outros caminhos. A gente trabalha muito com isso da liderança, porque a gente acredita que o protagonismo é o que move líderes, né? Então a gente precisa dar conhecimento para essas pessoas, a gente precisa dar vivências para essas pessoas, trazer experiências para essas pessoas, que é um pouco do que a CIE principal promove, de trazer palestrantes de fora, fazer eventos com conteúdos diversos, a própria FRINAP, enfim, a Expo que teve recentemente. Então a gente, como associação, entende essa necessidade de fazer as pessoas quererem permanecer aqui, mas algo que a gente sente na associação mesmo é que o nosso trabalho é gerar essa sensação de pertencimento para quem está aqui. Nós acreditamos que a gente não vai mudar a percepção que as pessoas têm sobre a cidade de uma hora para outra. É uma construção que a gente leva, é um tempo que a gente leva. E eu acho que parte de todas as áreas, né? Parte das universidades a se adaptarem aos temas, aos conteúdos. Por que as pessoas estão buscando conhecimento fora? Por que as pessoas estão buscando cursos fora? Por que as pessoas vão fazer treinamentos fora daqui? Por que a gente não pode promover isso também? Só que é muito fácil a gente ficar reclamando que A não faz, B não faz, X não faz e a gente não fazer nada. Então é um pouco também do que a gente quer deixar. A gente não vai conseguir mudar a realidade de uma hora para outra, não vai conseguir formar líderes de uma hora para outra, porque isso é uma construção. Mas a gente promovendo pequenas coisas, a gente vai conseguindo mudar essas percepções. E começa pelas crianças que estão vindo, né? Começa pelas crianças que estão entrando no mercado de trabalho, pelos adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho. Será que eles sentem vontade de ficar aqui no mercado de trabalho que a gente tem hoje? Será que as crianças são incentivadas a empreender? Porque a gente parte, né, dessa lógica de vai para a escola, termina a escola, vai para a faculdade, vive aquilo, aí se forma, ganha um diploma e vai trabalhar.
é mais ou menos esse fluxo. Às vezes ele muda de acordo com a realidade econômica, financeira de cada um, mas é mais ou menos esse fluxo que se espera de uma pessoa que tá em processo de desenvolvimento. Só que aí quando ela vai para fora, ela enxerga grandes oportunidades que ela não enxerga aqui. Então é isso que a gente quer promover aqui, é o que a CIE quer promover também como associação principal, de trazer coisas que as pessoas encontram lá fora, mas trazer para cá, para que não precise fazer as pessoas migrarem para outros lugares para saberem que aqui também dá. Então, a gente dentro da associação faz um pouco disso da liderança, mas a gente sabe que é um trabalho de 1 ano por enquanto, né? Assim, 1 ano realmente completo. E a gente sabe que essa transformação ela leva muito tempo para acontecer, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai plantando a sementinha. Um exemplo mesmo foi na montagem da própria diretoria, porque quando a associação começou, ela começou ainda muito enxuta, muito pequena, e aí a cada gestão ela se renova, assim como da CIE principal ela também se renova. Só que é muito difícil encontrar gente empenhada, gente que queira trabalhar de forma voluntária, porque é um negócio que tu vai começar a plantar agora para colher lá no futuro. Mas as pessoas não querem, elas querem apressar essa colheita, elas não querem plantar agora, elas já querem colher agora. Então, até na própria montagem da associação, para encontrar pessoas com valores semelhantes, que para a gente montar uma equipe de trabalho tem que ter pessoas que acreditem nas mesmas coisas ou que tenham objetivos parecidos. Então, ali já foi um grande desafio. E trazer novos associados também é um desafio que a gente tem, mas aos poucos a gente vai conseguindo quando a gente mostra para o associado resultados, quando a gente mostra para a comunidade resultados, quando a gente mostra um evento que traz transformação, quando a gente promove algo que traz força para esse empreendedor continuar. Assim, eu observando de fora, né, a gente percebe assim que evidentemente que se trata de um processo e vocês estão praticamente no início desse processo. Eu lembro, há muitos anos teve um grupo de jovens empresários, há muito tempo atrás, inclusive fui numa reunião, era embaixo ali do Barão do Rio Branco, ali tinha uma salinha ali, e tinha jovens empresários que hoje já são empresários que estão empresariando lá no céu, acho, enfim, alguns, né, e outros se fizeram aí e tal. Mas eu acho que está faltando. Por que as pessoas vão embora? Por que eles vão? É livre ir embora e tal. Mas, no meu entender, assim, faltam algumas coisas básicas, uma conscientização maior de que se tu pode estudar não sei aonde, e hoje em dia com a facilidade da internet, eu vou dizer que algumas pessoas, eu vou dizer uma coisa que algumas pessoas podem não concordar, mas vou dizer por minha conta aqui, não é você que está falando, né? Eu acho que falta uma conscientização maior dos jovens sobre o comprometimento quanto ao estudo, ao se capacitarem, né? Diz, olha, eu vou botar um restaurante em Passo Fundo, ou em Chapecó, ou em Porto Alegre, ou em Caxias, eu posso botar aqui também. Eu sei que nos falta gente, eu acho que 100 mil é pouco, falta gente. Né? Se nós olharmos por um outro lado, Thalita, eu estou mais... E se a gente for olhar, estagnou, né? Porque a gente está falando de 100 mil há quanto tempo? Já falaram em 110, agora recuou para 105, mas tudo bem, eram estimativas, vamos deixar assim. Né? Mas esse é um ponto, né? Por que outras cidades crescem e outras estagnam? Talvez... Aí que tá. Se nós olharmos, digamos assim, com todo respeito à Câmara de Vereadores, né? Quantos empresários, os jovens empresários nós temos lá? Né? Tem gente boa, interessada, cada um na sua e tal, respeitamos tudo e a todos, mas eu acho que está faltando assim uma conscientização assim que eu estou achando eu acho que nós temos que virar a página dos que fizeram o nosso progresso até hoje. Muito obrigado, continuem, né? Passando a experiência que tem para os mais jovens, mas eu acho que esses mais jovens precisam vir, digamos assim, realmente como um grupo, uma linha de frente, assim, agregados e não multifacetados, né?
Não sei se eu enxergo bem ou mal. Não, eu concordo, assim, totalmente, assim, em todos os aspectos, porque quando a gente se separa, a gente coloca muita força, cada um coloca força, mas quando a gente se une, quando a gente faz um grupo que é unido, um grupo que está querendo alcançar os mesmos objetivos, a gente tem muito mais força na entrega, a gente tem muito mais força naquilo que a gente quer alcançar, naquilo que a gente quer conquistar. Então, quando a gente une, a gente consegue ir com mais certeza e com mais clareza também de onde a gente quer chegar. A Prefeitura Municipal tem alguns projetos, assim, trazendo empresários, trazendo empreendedores, mas é importante que o jovem empresário seja ouvido também, não só o empresário que já está consolidado há muito tempo, mas é isso que a gente quer também como associação, trazer a nossa voz, fazer as pessoas nos ouvirem, fazer as pessoas saberem o que fazemos, porque não é porque é uma pequena, uma grande, uma média empresa que a gente tem que fazer distinção por isso. A gente tem que fazer distinção pelo fato das pessoas não quererem abraçar essa causa. Apenas, se você tem uma pequena, uma grande empresa, a tua força é muito importante em qualquer comunidade que tu se sentir, que tu pertencer, né? Então, a gente quer que os jovens se unam, que não se separem, mas que se unam e que todo mundo busque pelos mesmos propósitos, pelos mesmos objetivos. Obviamente, sempre, como todo ser humano, pensando nas suas individualidades, pensando o que isso tem de bom para a minha empresa, por que isso agrega algo para o meu negócio. Tá tudo bem, isso é do ser humano, eu acho que faz sentido e faz parte também, mas a gente pensar no todo, pensar na comunidade, pensar no grupo como um todo. Mas aí nós caímos naquilo que tu disseste aí agora há pouco, cada um tem a sua individualidade, o seu negócio individual, mas é na soma dessas individualidades que pode, digamos, o bolo ficar bem maior. Isso aí. Né? Não, e quantas parcerias e caminhar não mais nascer? Depressa a coisa, entende? Parcerias nascem, propósitos semelhantes se cruzam, a gente até chega longe sozinho, mas a gente chega a gente até vai sozinho, mas a gente chega longe quando a gente vai junto. Então é um pouco esse do nosso propósito também. Tomara que o pessoal que esteja aí estudando, se formando e tal, possa chegar à conclusão que não é só na faculdade, está aqui meu certificado, não preciso saber mais nada, né? Vou começar a trabalhar. Aí que começa o desafio. Aí que tu começa vou dar uma de filósofo de botiquim aqui, né? Aí é que tu começa a rodar na vida, né? Tu pode estar passando na faculdade lá, mas se tu parar depois, meu amigo, o cara não vai querer ver o teu diploma depois lá, ele vai querer saber se tu sabe fazer o que ele precisa ou se tu não sabe. Se tu não sabe, e se são em 20 e 19 não sabe, tu é o cara que sabe, é tu que vai ficar, né? Ou vai empreender. E os outros vão ter que buscar outras coisas aonde os caras se satisfaçam com aquilo que eles sabem, né? Eu acho que, infelizmente, eu passei uma temporada em Santa Maria, né? E realmente, assim, eu não estou comparando Erechim com Santa Maria, nem sei com o potencial dele, mas há um sentimento no ar, assim, de estudo, né? Aquele negócio de cidade universitária realmente existe, né? As pessoas não tem aquele negócio assim, nesse fim de semana eu vou não sei aonde, eu vou jogar não sei aonde, eu vou na balada não sei aonde, os caras até vão aqui e tal, mas há um comprometimento, assim, aquilo parece que emprega nas pessoas, né? E o cara nunca estudou e de repente vê o outro estudando, o outro estudando, o outro estudando. Eu também acho que eu vou começar a abrir os livros aí. Bom, depois dessas bobagens que eu falei aqui, vamos fazer o nosso intervalo aí, dar um descanso aí pro pessoal, nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Muito bem, nós estamos de volta recebendo prazerosamente hoje aqui essa menina bonita, competente, que chegou inclusive a ser eleita rainha da FRINAP, isso em 2018, né? A Thalita Lorenzetti, como eu disse, que é a diretora de marketing da CIE Jovem, né? Tem a jovem e tem a não tão jovem e tem as que já estão, né, já numa idade bem mais avançada. O mundo mudou muito para todo mundo, para os jovens, para os não tão jovens e especialmente para esses não sei o quê. Quem pode ajudar mais quem? Acho que a gente tem que... Porque é bastante comum tu encontrar uma pessoa de 70 anos, o cara, olha, faz para mim isso porque eu não sei mexer, né? A gente tem que aprender um com o outro. Porque o de 70, ele talvez vai ter vivências e experiências que o de 20 nunca vai passar na vida. Eu sei. Então, talvez em alguma área da minha vida eu saiba mais que o de 70, e em alguma área da vida o de 70 sabe mais do que eu. Eu vejo pelos meus pais, assim, meus pais... eu sou de uma família muito simples e meu pai foi pedreiro a vida toda, minha mãe foi empregada doméstica. Então, eu fui criada com essa simplicidade e com até a escassez, assim, a falta muitas vezes. E a nossa vida, depois eles começaram a empreender, a nossa vida mudou, assim. E eu vejo que tem coisas que eles nunca imaginaram que fariam na vida e tiveram que aprender. E aí eles aprenderam com alguém que já tinha passado por isso, por alguém que já tinha vivido isso. Então eu sempre falo que a gente tem que aprender com todo mundo, assim. Eu aprendo um pouquinho com a minha avó aprende um pouquinho comigo e assim a gente vai compartilhando, porque não é sobre quem sabe mais, quem entendeu mais, quem estudou mais. É importante estudar. Mas não é sobre quem sabe mais, não é sobre saber mais. Às vezes é sobre quem viveu mais e essa vivência, essa experiência vai ensinar mais. Sim, mas eu me refiro que essa mão dupla de troca de socorros, né, ela deve ser uma coisa que, no meu entender, novamente, precisaria, ou talvez já esteja, sendo implantada para valer dentro da CIE. Com certeza. E eu acho que a gente tem que... Eu sempre acredito nisso, assim, que a gente tem que ir aos pouquinhos conquistando o nosso espaço. Mas como é que você dá um espaço para alguém que não te mostrou nenhum resultado? Então, dentro do empreendedorismo acontece um pouco isso, assim, a gente tem que buscar resultado e tem que mostrar o nosso resultado para dizer, olha, esse caminho que nós seguimos aqui faz sentido e vale a pena se a gente conseguir seguir por ele. Então, nesse 1 ano de trabalho nosso, a gente está conquistando o nosso espaço, mostrando um pouquinho do nosso espaço, para que no determinado momento a gente possa dizer assim, agora a gente tem confiança, clareza e certeza, vamos dar as mãos e vamos participar, vamos construir juntos. A CIE já sabe disso, já sabe que a CIE Jovem pode contribuir muito também para as próprias construções que a CIE Principal faz, né? Porque nós somos um braço da CIE Principal. Então, a CIE vai promover no próximo ano, né, FRINAP, a gente com certeza vai estar lá, dentro das nossas áreas de atuação, na tecnologia, na inovação, recebendo os jovens. A última FRINAP teve muito isso, né? O pavilhão da inovação foi um pavilhão muito completo, repleto de palestra, painel, jovens falando, jovens palestrando, o próprio festival de games, né? Que é algo super novo, super... Eu sou jovem, mas isso é uma coisa bem mais jovem que eu. E então, assim, essas inovações que a gente pode trazer para dentro da CIE, a gente vai sempre trazer. E para a comunidade também, né? Porque a gente não quer ser uma associação que é bonita no papel, que tem um monte de propósito legal, mas que não entrega nenhum resultado para a sociedade, que não entrega nenhum resultado para a comunidade. Então, a CIE Principal já sabe disso, já sabe que a gente tem que aprender um com o outro, e a gente pega tudo que a CIE Principal já fez e já construiu e traz a nossa pitadinha jovem, um pouquinho da nossa vivência de hoje. Porque o mundo empresarial de 2030, as pessoas vão jogar lá para 2030, não vai ser igual a de 2023. Nem a de 2025 vai ser igual a 2023 e nem nesse ano vai ser igual ao ano passado. Né? Então, encurtaram-se os prazos,
As carências são para resolver amanhã, para depois da manhã, né? Então, eu creio muito assim que vocês têm uma imensa contribuição a dar, e principalmente quando se consolidarem na condição, olha, já estamos com uma idade maior, já tem na direção dos jovens empresários outras Thalitas, outros Lucas. Que é exatamente o que a gente quer. Né? Aí que tá, não, mas aí vocês não podem cair fora e saltar fora, né? Só que vocês terão que estar capacitados para, que nem um jogador de futebol. Ele não pode parar com o que ele sabia aos 23 anos, aos 22 anos. Ele precisa ir evoluindo. É muito treino, é muita constância, né? Aquela história que a gente tem que fazer um pouquinho cada dia, um pouquinho por dia, é exatamente isso. E também, quando a gente fala em formar lideranças, também é formar lideranças para que assumam as nossas posições, para que a gente possa contribuir também de outras formas, para que a gente possa também ir organizando um grupo mais consolidado, um grupo mais forte. Então, é um pouco também do que a gente busca, de formar pessoas que venham a ocupar os nossos lugares e que tenham a mesma dedicação, o mesmo empenho, o mesmo foco e os mesmos propósitos, né? E que não deixe o propósito para trás, que não deixe esse propósito morrer, porque a gente tem que manter ativo. É como, né, o fogo, a gente tem que manter ele sempre ativo. Vai colocando um pouquinho de lenha, vai colocando e vai mantendo, para que as coisas não apaguem simplesmente, para que a gente não construa algo tão incrível em um ano e não consiga sustentar isso daqui para frente, porque aí realmente é dizer para a nossa comunidade que a gente não quer auxiliar, que a gente não quer crescer junto. Então a gente quer formar outras pessoas, quer trazer, capacitar e capacitar pessoas também para serem líderes nos seus negócios, porque ser empresário e ser líder é bem diferente. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente acaba olhando também por esse viés, né? Formar pessoas que tenham protagonismo. E que acredito que nunca se fecharam as portas, mas quem sabe possam se abrir ainda mais as portas e as janelas, né? Para que outras pessoas que se iniciem nessa vida de empresário sejam aceitos pela CIE e se sintam valorizados pela CIE, né? Porque não sei se é um sentimento meu, sabe, essas coisinhas assim de hoje é muito cobrador, ele não enxerga, ele não entende, ele é contra a cidade, não sei o que e tal, mas na verdade, eu não sei, eu vi no passado muitos grupinhos, vou dizer bem claro assim, muitos pequenos grupos, a minha, não sei o que, o meu governo, a minha gestão, o meu tempo, tomara que vocês, possam jogar essas chaves todas fora. E é a minha isso, a minha aquilo, a minha essa... Vocês aceitam isso como uma verdade também? E assim, na verdade a comunidade é uma só. Então não adianta ter vários grupinhos, né? Tem que ter um sentimento de cidadania erichinense. Isso aí. Fazer com que a gente sinta orgulho de falar, sabe? E tu comentaste antes sobre a FRINAP, tive o privilégio de ter sido rainha da feira em 2018 e foi aí que eu entendi a importância da gente pertencer a uma comunidade, da gente levar essa paixão pelo nosso lugar, porque às vezes a gente... Acontece muito, tá? As pessoas saem daqui... e aí chegam em outros lugares e falam, sabia aquela empresa da minha cidade? Lá na minha cidade, fulano é da minha cidade. Então, fora daqui as pessoas têm orgulho, aqui elas não têm. Então, era um pouco o que eu queria trazer como rainha e que eu sentia como rainha, e representar a cidade foi um privilégio e é muito importante a gente ter representantes. Então, foi ali que eu senti que a comunidade é uma só, e que a gente tem que ter orgulho da comunidade que a gente está inserido, mas a gente só ficar reclamando, dizendo que não tem, a gente não vai mudar a situação. Então a gente tem que se unir, realmente formar um grande grupo, porque fazendo pequenos grupos a gente não consegue ter força para chegar lá. Eu falei muitas vezes, escrevi muitos anos, mas talvez eu possa dizer publicamente, claramente, para uma jornalista. Seria mais fácil.
Infelizmente, houve um tempo em Erechim, né, eu na condição de correspondente de um veículo de comunicação, que algumas pessoas, quando a gente enviava alguma notícia ruim, e normalmente os veículos de comunicação grande, eles valorizam muito mais, você sabe isso e tal, né, porque são outras questões, né? Por que tu mandou isso? Por que tu divulgou aquilo? Por que não sei o quê? Por que tu não divulga a ponte que eu fiz lá aonde, não sei aonde, aonde ninguém nunca vai, mas que para eles é importante, só que o veículo de comunicação grande não vai dar isso aí, né? Então é preciso ter uma consciência maior da classe política, da classe empresarial, né? Das lideranças da cidade, e todo mundo que se acha alguma coisa, ou é alguma coisa, que entendam que também existe uma profissão chamada jornalismo, jornalista, né? E que talvez a gente é obrigado a ter que divulgar coisas que vocês não gostam e nem a gente gosta. E se a gente não faz aquilo, eu trabalho, digamos, num hospital, o hospital pode me mandar embora. Está fazendo uma figura, né? Thalita, fica à vontade aí, eu gostaria que falasse um pouquinho da tua vida jornalística ainda, se tu perdeu totalmente o encanto. Olha, o jornalismo não é fácil, ó. A gente sabe que é um mundo de, assim, agora trazendo para minha realidade, é um mundo de muito ego, quando muitas vaidades. Muita vaidade. Eu nunca fui da TV, eu tenho pavor da TV, eu sempre fugi das câmeras. E olha que engraçado, porque hoje eu só trabalho praticamente com isso, não TV, mas eu faço do meu Instagram, da minha rede social, um próprio reality show da minha vida. Então, eu trabalho muito com a imagem hoje, né? Mas eu nunca gostei muito da televisão. E o meu sonho era trabalhar com jornalismo esportivo. Então, é uma área que eu sempre gostei muito, sempre fui meio moleca, tenho uma veia assim, mas não sei jogar, não sou boa jogando, mas eu era boa comentando, conversando e falando, e gostava muito de assistir futebol. Então, quando eu tomei a decisão de fazer jornalismo, eu sabia que eu tinha que estudar na melhor universidade, é aquilo que a gente falou, né, do conhecimento. Mas eu já sabia que eu queria estudar na melhor universidade, mas eu tinha planos de voltar também, né? E aí cursei jornalismo na PUC, em Porto Alegre, e tive o privilégio de trabalhar em grandes veículos e viver, assim, grandes experiências. Eu falo que a minha jornada de jornalista esportiva, ela foi muito feliz, porque quando a gente fala de jornalismo esportivo no Rio Grande do Sul, a gente fala de Inter e Grêmio. Então, tudo que tinha de Inter e Grêmio eu já fiz, assim. E aí chegou num determinado momento, nessa minha jornada profissional, que alguns valores para mim são inegociáveis, pessoais, né? Não só de profissão, mas pessoais. Um deles é caráter, honestidade, e em determinado momento um desses meus valores foi violado. E para mim são coisas inegociáveis, e por isso que eu abandonei o jornalismo, me desencantei um pouco com o jornalismo. E aí vieram outras propostas, outras possibilidades de trabalhar em assessoria, tanto de times, mas eu nunca mais quis retornar para o jornalismo, porque eu tenho um outro pezinho no marketing, que é algo que eu gosto, que eu sempre gostei, e que se fosse hoje eu teria feito uma escolha diferente. Então, hoje eu trabalho com marketing, empreendo, tenho uma empresa onde eu ajudo pessoas a construírem suas marcas nas redes sociais e fora delas, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, ajudo pessoas a construírem os seus negócios. E o jornalismo ficou assim num segundo plano, porque é algo que realmente é uma profissão extremamente desvalorizada. É uma profissão que, primeiro, né, a gente, por muito tempo, eu acredito que até agora seja assim, não precisava-se de diploma, não precisava-se do estudo para poder trabalhar, e eu não tenho problema com isso. Eu acho que existem pessoas que têm talento, pessoas que são boas, mas eu não sentia a valorização da profissão por conta disso, né? Um próprio conselho que regulamentasse a nossa profissão. Então, eu queria essa segurança, é algo que eu desejo, assim, eu sou uma encantada no jornalismo, eu gosto de ler jornal de papel, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir rádio. Rádio eu escuto, assim, muito rádio, porque é a minha área principal. Mas eu assisto muito jornalismo, assisto televisão, que as pessoas, né, perderam o costume de assistir televisão, assistem muito nas redes sociais, mas eu gosto muito do jornalismo ainda, mas não como minha área de atuação, porque eu me encontrei
empresária, me encontrei empreendedora. Olha, para mim foi uma honra poder te entrevistar. Leve adiante os teus propósitos, né? Porque tu é uma pessoa extremamente competente, versátil, já mostrou isso, né? Só não cometa um pecado que tu cometeu agora há pouco, porque nós ainda estamos em Erechim e eu aprendi de cor e salteado. Nós, no Rio Grande do Sul, somos Grêmio Internacional. Eu sou ipiranguista e ali. como nós estamos em Erechim, diga que ninguém nos ouça, que você também é ipiranguista. Mas eu não sou nem gremista nem colorada. E diga também que você é atlantista, porque também. Senão vai ter aquela cobrança na rua. Por que tu não falou que não sei o quê? Olha só, as minhas... Ninguém está falando por mal, é apenas por verdade. Isso aí, as minhas melhores lembranças de criança era assistir o jogo do Ipiranga com meu pai no estádio. Foi por isso que eu criei essa veia de jornalista, mas Atlântico e Ipiranga são também grandes paixões. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.